Quem nunca leu o livro, O Velho e o Mar, precisa fazê-lo antes de partir. É uma verdadeira reflexão sobre se sentir humano, mesmo aos 80 ou 90 anos. Mas, pensando no que vemos hoje, talvez o livro dissesse mais sobre o que os jovens deveriam ver no mundo, do que os mais velhos sabem, pois é para estes que o mundo será entregue, e a julgar pelo que temos visto, não creio que o caminho seja favorável. Então, sigamos com a história de vida deste grande autor e o fim triste que o mesmo teve. Ernest Miller Hemingway, nascido em Oak Park, em 21 de julho de 1899, e falecido em Ketchum, em 2 de julho de 1961, foi um escritor norte-americano. Trabalhou como correspondente de guerra em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1939. Esta experiência inspirou uma de suas maiores obras, Por Quem os Sinos Dobram. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, se instalou em Cuba. Em 1953, ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção, e, em 1954, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Falecendo em Ketchum, Idaho, em 1961. Porém, a história não poderia terminar por aqui, seria um assinte à memória do grande autor, resumirmos sua vida e obra em apenas um parágrafo. Ainda muito jovem, quando a Grande Guerra, que durou de 1914 a 1918, assombrava o mundo, decidiu ir à Europa pela primeira vez. Hemingway havia terminado o segundo grau em Oak Park e trabalhado como jornalista no jornal The Kansas City Star. Tentou alistar-se no exército, mas foi preterido por ter um problema na visão. Decidido a ir à guerra, conseguiu uma vaga de motorista de ambulância na Cruz Vermelha. Na Itália, apaixonou-se pela enfermeira Agnes von Kurowski, que viria a ser sua inspiração para a criação da heroína de Adeus às Armas, publicado em 1929, a inglesa Catherine Barclay. Atingido por uma bomba, retornou para Oak Park, que, no entanto, depois do que havia visto na Itália, tornará-se monótona demais para ele. Voltou então à Europa, especificamente para Paris, em 1921, recém-casado com Elizabeth Adley Richardson, seu primeiro casamento, com quem teve um filho. Na ocasião, trabalhava para a revista canadense Toronto Star Weekly. Em início de carreira, se aproximou de outros principiantes, como Ezra Pound, 1885 a 1972, F. Scott Fitzgerald, 1896 a 1940, e Gertrude Stein, 1874 a 1946. Hemingway era parte da comunidade de escritores expatriados em Paris conhecida como Geração Perdida, nome inventado e popularizado por Gertrude Stein. A vida e a obra de Hemingway têm intensa relação com a Espanha, país onde viveu por 4 anos. Uma breve mais marcante passagem para o escritor americano, que estabeleceu uma relação emotiva e ideológica com os espanhóis. Em Pamplona, em meados do século XX, fascinou-se pela tauromaquia, chegando a tourear como amador, experiência que abordaria no seu livro, O Sol Também Se Levanta, publicado em 1926. O seu segundo casamento, em 1927, foi com a jornalista de moda Pauline Pfeiffer, com quem viria a ter 2 filhos. Em 1928, o casal decidiu morar em Key West, na Flórida. Em Key West, no entanto, o escritor sentiu falta da vida de jornalista e correspondente internacional. Ao mesmo tempo, o casamento com Pauline se tornou instável. Nessa época, conheceu Joe Russell, dono do Slope Peugeot Bar e companheiro de farra. Já na década de 1930, resolveu partir com o amigo para uma pescaria. 2 dias em alto mar que terminaram em Havana, capital cubana, para onde passou a voltar anualmente na época da pesca ao marlim, entre os meses de maio e julho.
Na cidade, hospedava-se no Hotel Ambos Mundos, em plena Bana Vieja, bairro mais antigo da cidade, que se tornou o lar do escritor e o cenário que comporia sua história e a da própria ilha pelos próximos 23 anos. 2 décadas de turbulências que teriam, como desfechos, a Revolução Socialista e o triste fim da própria vida do escritor. Em Cuba, o escritor se apaixonou por Jane Mason, que era casada com o diretor de operações da Pan American Airways. Hemingway e Jane se tornaram amantes. Em 1936, novamente se apaixonou, desta vez, pela destemida jornalista Martha Gellhorn, motivo do segundo divórcio, confirmando o que predissera seu amigo, Scott Fitzgerald, quando eles se conheceram em Paris. Você vai precisar de uma mulher a cada livro. Assim, Hemingway partiu para a Espanha, onde Martha já estava, e, em meio à guerra, os dois viveram um romance que resultou no seu 3º casamento. Ao cobrir a Guerra Civil Espanhola como jornalista do North American Newspaper Alliance, não hesitou em se aliar às forças republicanas contra o fascismo, o que viria a ser o tema do livro, Por Quem os Sinos Dobram, publicado em 1940, considerada sua obra-prima. Quando a República Espanhola caiu e a Europa vivia o prenúncio de um conflito generalizado, Hemingway retornou para Cuba com Martha. Em Cuba, durante a Segunda Guerra Mundial, Hemingway montou uma rede de informantes com a finalidade de fornecer, ao governo dos Estados Unidos, informações sobre os espanhóis simpatizantes do fascismo na ilha. Também passou a patrulhar o litoral, a bordo de seu iate Pilar, na busca de possíveis submarinos alemães. Porém a Agência Federal de Investigação estadunidense via com desconfiança a colaboração de Hemingway, por considerá-lo um simpatizante do comunismo. Em 1946, o escritor casou-se pela 4ª e última vez, desta vez com Mary Welch, também jornalista, mas, tímida e disposta a viver ao lado de um Hemingway, cada vez mais instável emocionalmente. Levando uma vida turbulenta, Hemingway casou-se 4 vezes, além de ter tido vários relacionamentos românticos. Em 1952, publicou O Velho e o Mar, com o qual ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção no ano de 1953. Foi laureado com o Nobel de Literatura de 1954, devido ao seu domínio da arte da narrativa, mais recentemente demonstrado em O Velho e o Mar, e pela influência que exerceu no estilo contemporâneo. Ao longo da vida do escritor, o tema sobre tirar a própria vida é presenciado em escritos, cartas e conversas com muita frequência. Seu pai cometeu tal ato em 1929 por problemas de saúde e financeiros. Sua mãe, Grace, dona de casa e professora de canto e ópera, enviou-lhe, pelo correio, a pistola com a qual o pai havia feito o serviço. Aos 61 anos enfrentando problemas de hipertensão, diabetes, depressão e perda de memória, na manhã de 2 de julho de 1961, em Ketchum, em Idaho, Ernest Hemingway tomou um fuzil de caça e disparou contra si mesmo. Encontra-se sepultado no cemitério de Ketchum, em Ketchum, no condado de Blaine, em Idaho, nos Estados Unidos. Muitos dizem que a depressão era o motivo do autor ter feito tal ato contra si mesmo. Alguns dizem que, a falta de criatividade, abandonava-lhe com frequência, nos últimos anos de vida, e isto lhe deixava cada vez mais sensível e instável. Sendo a escrita seu maior amor e, para ele, a única forma de conseguir expor seus mais profundos sentimentos para o mundo exterior, só a simples ideia de não poder continuar com tal arte, era o mesmo que já estar morto em vida, então, era melhor que assim fosse. Já eu, penso que, o escritor é como um pote cheio de sementes férteis, ao esvaziá-lo ao longo de sua vida, não se deve enchê-lo novamente, pois, agora, é hora de colher, e deixar que o resto seja semeado por outros que estão chegando. Afinal, ninguém planta nada, pensando em não colher em algum momento. E é preciso tempo para isto também.